Agora, voltando para a bancada dos trabalhadores, para o Dr. Sérgio Luiz Leite, representante da Força Sindical, popularmente conhecido como Serginho da Força. Obrigado, Torelli. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar aqui nossos companheiros da bancada dos trabalhadores, das centrais sindicais. Cumprimentar aqui em nome da CNI, da FEBRABAN, os empregadores, o nosso Torelli, cumprimentar aqui os representantes do Ministério do Trabalho e saudar e parabenizar a iniciativa do Ministério do Trabalho e a organização que o Diese fez, até pelo o formato do seminário que nós tivemos no dia de ontem, um espaço para números, diagnóstico, apresentação, já com alguns apontamentos, e hoje aqui os interessados, governo, trabalhadores e empregadores, conversar um pouco sobre o tema, sobre o assunto. Acho que é importante e feliz o formato da organização. Bom, eu vejo, acho que o primeiro passo está sendo dado aqui. Acho que todos estão aqui preocupados com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Olha, estamos chegando a uma conclusão. Rotatividade é um problema. É um problema para o nosso conselho, né, Quintino, nosso presidente do CODEFAT, é um problema para o empregador, é um problema para os trabalhadores, é um problema para o governo. E o problema é tão grande que, no final do ano, começou-se já algumas especulações mais fortes por parte de setores do governo, principalmente a área econômica. Olha, onde vai desencadear esse problema? A primeira foi dada o ano passado, foi no bolso do desempregado, que pela primeira vez em mais de 20 anos, o teto do seguro-desemprego não acompanhou o reajuste equivalente ao salário mínimo para economizar 700 milhões de reais. Tá? Resolveu o problema do FAT? Não. Resolveu o problema da rotatividade? Não. Resolveu o problema das contas públicas? Também não. Então, eu acho que é oportuno nós começarmos esse debate da rotatividade e colocar realmente um diagnóstico claro das contas do FAT, que eu quero fazer as palavras do Quintino, com essa clareza das contas do FAT, da forma que é abordado nisso, e, logicamente, o beneficiário final, que é um sistema que nós temos ao desempregado, que é o seguro-desemprego, que, quero fazer um parênteses aqui, muitos países procuram saber como que é o funcionamento desse tipo de proteção social que nós temos no Brasil. Então, acho que nós temos que cuidar e cuidar bem. Tá? Bom, algumas questões a gente precisa pensar aqui. Olha, para nós, das centrais sindicais, vamos colocar claro, um dos problemas que nós temos com a questão de seguro-desemprego está justamente na rotatividade. Não estamos falando que é o único, tá? Mas ele tem um peso importante em toda essa questão de pagamento de seguro e desemprego e tudo mais. Por uma conta até simples, olha, estamos gerando em média 1,5, 1,7 milhões de novos postos de trabalho, aumentando o número de trabalhadores formais do Brasil que tem acesso ao programa do seguro-desemprego. Tá? Temos uma política nacional de valorização do salário mínimo, que até 2015, que valoriza, que garante o crescimento do país e transfere esse crescimento para o salário mínimo, aumentando aí o peso do salário mínimo e a distribuição de renda, que, logicamente, influencia nas contas do FAT e esperamos que continue, e vamos batalhar, que continue influenciando como uma forma de melhorar a distribuição de renda no país. Então, tem algumas questões que a gente tem que ponderar. Por exemplo, já disse aqui, acho que o governo errou na dose na questão de tentar colocar a culpa das contas do FAT no teto do seguro-desemprego. Então, nós temos aí já um grupo de trabalhadores que deixou de receber 700 milhões. Isso a gente já abordou. Segunda questão, que acho que não foi um processo bem debatido, talvez a gente poderia ter parte desse problema resolvido. A questão da garantia da reposição dos recursos de desonerações de folha
que foram feitas, mais especificamente do PIS, garantir nas contas do FAT. Quer dizer, então, isso também é uma questão importante, idêntico ao que foi feito a Previdência Social. Né? Então, acho que a legislação deveria já ter uma garantia nisso para financiamento. Ou seja, o que nós podemos refletir aqui? Há setores que não há diretamente contribuição para o recurso do FAT, em que os seus trabalhadores têm acesso ao seguro. Mais do que justo eles terem de forma unitária. Tudo bem. Quero deixar claro, não estamos sendo aqui nos posicionando contrário às desonerações. Acho que é um meio de fortalecer, tem uma discussão nacional de fortalecimento da indústria, enfim, do Parque Industrial Nacional, não só isso, comércio, serviço, mas, logicamente, que nós esperamos? Nós esperamos como é que a gente tem uma contrapartida nisso? Será que na época que foi feito as desonerações, será que se nós debatêssemos naquela época já, talvez algum programa que incentivasse empregados e empregadores a diminuir a rotatividade de mão de obra, pode ser que nós não estaríamos com esse problema. Tanto que, acho que o legislador de 88, ele já projetou e já pensou preocupado com isso, que deixou lá um artigo na Constituição a ser debatido e regulamentado para que possa fazer e ter critérios de taxa de rotatividade, que é o artigo 239 da Constituição. Então, já em 88, a Constituição já previa uma preocupação com o aumento da rotatividade de mão de obra. Então, acho que isso também, para nós, é importante, e nós temos cobrado isso dos mais diversos ministérios ligados ao governo federal nesse sentido. E a outra questão que nós colocamos bem claramente, é lógico que o ideal seria que todos os trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego pudessem, nesse período do recebimento, estar passando por um sistema público de emprego bem estruturado, bem com recursos para isso, com cursos para isso, com acessibilidade, com tipo de curso, enfim. Mas nós vimos que o ano passado, daqueles trabalhadores que deveriam passar pelo curso, somente 4% passaram, até pela condição, distância, tipo de curso, mobilidade e até o próprio oferecimento de curso. Então, o que nós ficamos preocupados na época? Não adianta aqui nós criarmos critérios para dificultar o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego. Nós não podemos, nós temos que ter esse tipo de cuidado, de criar dificuldade para acessar o seguro-desemprego. Por isso, também, na oportunidade, nós criticamos essa questão que foi colocada. Agora, nós estamos falando aqui de sistema público de emprego, que acho que é um ponto importante para que existe, inclusive, um outro espaço aqui dentro do Ministério discutindo a modernização, a questão do sistema público de emprego. Então, nós já tivemos até audiência na Câmara, numa frente parlamentar em defesa do sistema público de emprego. Quer dizer, tem várias iniciativas em fóruns diferentes, mas que tenho convicção que tem o mesmo objetivo, que é esse fortalecimento. Então, nós começamos esse debate no final do ano passado, quando o Ministério da Fazenda chamou as centrais sindicais. Olha, estourou as contas do FAT, né? Agora, não tem jeito, atingiu 1% do PIB, agora a preocupação, vamos pensar em mexer no abono salarial, ou nas parcelas do seguro-desemprego, ou no tempo para poder ter direito ao seguro-desemprego, vocês têm que pensar alguma coisa. E nós, logicamente, rapidamente, as centrais sindicais fizeram alguns apontamentos e propostas, inclusive, que não era ali, na ponta, na hora do pagamento, que estava o problema. O problema está anterior a isso. Tá? Então, e nós conseguimos estabelecer um formato. Bom, nesse meio tempo, o que nós tivemos de discussão? Várias recomendações do Tribunal de Contas ao Conselho, várias reportagens em relação à questão UFAT, e agora saiu, e estamos realizando esse evento, que nós acreditamos que nós podemos pontuar isso, inclusive
junto com a discussão do Sistema Único de Emprego. Olha, no orçamento que foi discutido em 2013, pensando em 2014, tá, existe uma proposta nossa do Conselho que precisaria cerca de 800, 1 bilhão de reais para a estruturação dos postos do Cine, né, para você ter um serviço de atendimento de qualidade, nos moldes que foram feitos alguns andares acima aqui, com a Previdência Social. Tá? E estava no meio da discussão com o governo do problema da questão das contas do FAT. Bom, mesmo assim, com todo esse clamor, o orçamento do FAT para 2014 tem 100 milhões de reais, 100 e alguma coisa, né, Silvanile? Milhões de reais para os postos do Cine. Quer dizer, então, como é que fecha essa conta? Como é que vai atacar o problema se não via investimento em qualificação, investimento de estruturação, de intermediação de mão de obra, de procurar... A melhor coisa para diminuir gasto, seguro-desemprego é arranjar um emprego rápido para o trabalhador. Principalmente em época de economia aquecida. Então, eu acho que todas essas questões, eu acho que fazem parte de um conjunto de propostas que nós queremos debater, que nós queremos dialogar com os setores. Acho que a iniciativa está aqui. Por exemplo, que nós falamos, organização no local de trabalho. Nós conhecemos vários sistemas de organização no local de trabalho, que inclusive demissões em coletivas são debatidas, são discutidas, muitas vezes evitadas com programas, sistemas de proteção ao emprego. Quer dizer, olha, vamos tentar maneiras de evitar que ele chegue ao desemprego e vamos tentar, antes disso, com organização sindical, com negociação coletiva, com organização no local de trabalho, evitar essa demissão. Então, são propostas que podem caminhar por aí. A questão de regulamentar o artigo 239 da Constituição, e lá, muito feliz esse artigo, que ele fala em rotatividade média dos setores. Quer dizer, aí você pode ter dentro de um setor aqui, eu estava verificando, uma indústria de transformação, está em média a rotatividade descontada, né, 35,5%, 36%. Dentro dessa mesma indústria de transformação, posso citar o exemplo de um setor que está dentro da representação do setor que eu trabalho, que é o setor químico e farmacêutico. O setor farmacêutico está em torno de 18, 19 a rotatividade. O setor petroquímico em torno de 21, 22. Aí você pega o setor de transformação do plástico, está em torno de 42. O setor de etanol, produção de etanol, da cana, açúcar e álcool, está em torno de 51%. E foi beneficiado com a isenção de PIS. Está entendendo? Então, hoje, não podemos afirmar que o setor do etanol não contribui para os recursos do FAT e não precisa contribuir, mas gera 51% de rotatividade de mão de obra. Como é que fecha essa conta? É isso que nós precisamos debater. E volto a dizer, não estamos nos posicionando contrário às desonerações. Agora nós precisamos, como é que a gente garante? Por quê? Porque no final só sobra a conta da ponta para o trabalhador, para nós discutir se vai ter uma parcela a menos de seguro-desemprego, se o teto vai continuar vai tentar igualar o seguro-desemprego garantindo apenas um salário mínimo. Nós sabemos o final da discussão onde rebenta a corda. Então, é isso que nós estamos trabalhando e estamos questionando esse posicionamento. Mas tem mais algumas questões ainda que na apresentação do Diese ontem, junto aqui, tem um debate acumulado das centrais sindicais, a própria Convenção 158 da OIT, e tem lá o artigo 7º da Constituição, que fala também da dispensa imotivada. Tem formas para a gente estar discutindo. Se a letra nua e crua da Convenção 158 não serve para nós, mas alguma regulamentação para o nosso mercado de trabalho, nós podemos procurar e servir, e achar uma forma digamos, de acalmar essa questão do mercado de trabalho. Nós não podemos, ao ponto de
aqui de falar, não, olha, isso é ilusão, isso não dá certo no Brasil. Nós temos que buscar, que acreditamos que dê certo sim, principalmente num momento positivo de geração de emprego, talvez a menor taxa de desemprego que nós tivemos na história do país. Então, acho que é importante, nós temos condição de buscar isso. E, logicamente, enquanto isso não aconteça, algumas questões importantes que logicamente, uma posição do setor empresarial junto conosco nessa batalha com o governo, quer dizer, acho que hoje tem mais de 100 bilhões de reais acumulados nos últimos anos da DRU, que pertence ao FAT, pertence ao seguro-desemprego, à qualificação, ao Cine, aos postos públicos, que está lá. Foi a DRU para fazer superávit primário, tem 100 bilhões. Então, quer dizer, está na hora de ter digamos assim, um acordo. Olha, espera lá, vamos buscar soluções, mas o recurso existe. O recurso existe. Quer dizer, então, foi toda a polêmica que nós tivemos em janeiro, que, olha, vamos ter que usar parte do dinheiro do BNDES. Quer dizer, aí já começam, a Fazenda não quer que garanta o recurso de lá, o BNDES não quer que tira do BNDES, que também nós temos preocupação disso, que o BNDES tem um papel fundamental nos recursos aí para incentivar a questão do crescimento. Então, acho que esses pontos. E alguns pontos que nós podemos refletir também, contrato de experiência, a questão a própria terceirização, aquela que é feita só para retirar direito dos trabalhadores, intermediação de mão de obra, achamos que, aí, Magno, você desculpa, mas acho que aluguel de mão de obra, acho que nós não estamos precisando disso no Brasil, nós precisamos, na verdade, de trabalho formal, trabalho com direitos, trabalho que tenha aí, que se equivala, que fique equivalente às melhores formas de trabalho que nós temos, aos bons trabalhos. Acho que nós não precisamos de contratos de trabalho que venham aí flexibilizar ou retirar ou diminuir direito dos trabalhadores. Então, eu acho que são todas possibilidades que nós aqui estamos apontando para o debate, e que eu acho que nós temos sim, se nós sairmos desse seminário com um esforço, com um pensamento que nós podemos construir, primeiro, que a rotatividade é um problema e que nós podemos construir solução para esse problema, eu acho que a gente já dá um grande passo para que a gente possa avançar. Outras questões tem aqui, mas fico depois à disposição para eventual debate. Obrigado. Obrigado, Serginho, pela colaboração. Passar a palavra agora para o Dr. Roberto Luiz Lopes Nogueira, representante da Confederação Nacional do Comércio, CNC. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o DIEESE, a participar deste evento. Agradecer às senhoras e senhores pela possibilidade de nos ouvir. E dizer que ontem nós tivemos várias palestras, apresentações, em que tomamos conhecimento de um tema relevante, tanto para o lado laboral como empresarial, que é a rotatividade. Eu fiz alguns apontamentos que eu vou discernir aqui para os senhores, até para o final nós refletirmos e, dentro do contexto proposto no evento, chegar a propostas que serão discutidas futuramente, porque isso aqui é um início, como já foi dito, de todo um processo de negociação entre as partes interessadas. Na verdade, a rotatividade ela surge como inerente ao mercado de trabalho. É uma consequência da atividade empresarial e da atividade econômica e da economia do país. Os trabalhadores têm trocado de emprego com frequência, nós vimos isso ontem nos estudos do DIEESE, exatamente em busca de melhores salários e condições de emprego. O aquecimento da economia, as diferenças salariais entre as empresas
elas induzem a esta situação. Na verdade, essa busca de melhores condições, ela traz vantagem ao trabalhador, quando não é predatória, exatamente pelo aumento de renda. Nesse contexto é que a rotatividade não pode ser considerada um malefício, ressalto, desde que não haja um excesso desmedido na sua utilização com prejuízo para o trabalhador. Exatamente porque ele procura alternativas objetivando melhoria de condições econômicas. E nós não podemos esquecer também que, muitas das vezes, aquela figura do trabalhador que quer deixar de ser empregado e ele quer ser um empreendedor. Não podemos deixar de esquecer que o MEI, o microempreendedor individual, foi criado exatamente para tirar da informalidade muitos trabalhadores e também aqueles que desejam sair da condição de empregados para empreendedores. Então, talvez isso explique também a curva ascendente dos pedidos de demissão por iniciativa do trabalhador. Outra questão importante que nós verificamos é que existe uma outra espécie de rotatividade, que é a rotatividade por questões de técnica, de especificidade do profissional. Eu vou dar um exemplo de casa. O meu irmão é geólogo e ele é especializado em prospecção de petróleo. Em 5 anos, ele já trabalhou em 4 empresas. E, na verdade, as empresas é que ligam para ele oferecendo emprego. Por quê? Há falta desse profissional no país. As empresas, com a abertura da exploração de petróleo, têm vindo para cá e estão precisando de geólogos com essa especificidade e não encontram. Então, a rotatividade aí, no caso, seria a reversa. Na verdade, são as empresas que estão atrás dele por falta desse profissional no mercado. Então, isso é para se entender como a rotatividade é uma via de mão dupla. Ela tanto pode existir em condições prejudiciais, como pode também existir em condições que beneficiam o empregador. Aí vai depender da especificidade do setor, do tipo de atividade, do tipo de qualificação profissional. São fatores que, congregados, têm que ser analisados, inclusive quando se vai buscar soluções. E é o que nós pretendemos com esse seminário em que nós estamos participando. Tem os outros fatores que influenciam na variação do índice de rotatividade, mercado de concorrência, economia do país e Estado, segmento econômico da empresa, mudanças tecnológicas, porte e gestão de empresa, reestruturação de quadros, inadequação dos trabalhadores, sem falar mudanças de município, trabalhadores que mudam de Estado, que vão se juntar à família, que saem para buscar novas perspectivas e depois retornar ao seu estado de origem. Quer dizer, são várias situações que influenciam nessa questão. No âmbito do comércio, nós temos uma especificidade que é a sazonalidade dos diversos ramos do comércio. O comércio tradicionalmente é visto como o comércio varejista e o atacadista, mas nós temos também o setor de limpeza, aterro e conservação, temos a parte de turismo, a parte de serviços, e essas atividades, dentro das suas especificidades, no caso o comércio varejista ou atacadista, a sazonalidade é muito grande, e daí porque no comércio existe uma alta rotatividade. Por quê? Geralmente, a partir de outubro, as contratações no comércio começam a aparecer. Por quê? Nós temos feriado de Dia das Crianças, em outubro, pagamento do 13º, que começa nesse período, temos o Natal. Então, são situações que fazem com que o mercado aumente a procura, o consumo, e isso faz com que algumas pessoas procurem o comércio para trabalhar temporariamente nesse período. Isso acontece muito, pessoas que trabalham 3 meses nesse período, e depois, necessariamente, elas não vão continuar no comércio. Elas fazem esse período para ter alguma renda, e depois vão procurar em outro lugar, ou alguma outra posição, ou não. Existe também a questão do primeiro emprego. Muitas vezes o jovem começa a trabalhar no comércio, mas, na verdade, ele não quer ficar no comércio. O comércio é um trampolim, é uma forma dele iniciar um mercado de trabalho propriamente dito, até porque
eu vi numa pesquisa que foi apresentada, não sei se foi pelo DIEESE ou pelo Pronatec, de que a escolaridade no comércio ela é muito baixa, segundo grau, me parece. Obviamente, a qualificação profissional, nesses casos, influencia a sazonalidade e a rotatividade, exatamente porque muitos estudantes procuram o comércio como primeira atividade e necessariamente não ficarão nela. Outras situações, por exemplo, temos hoje Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos sazonais que realmente vão aumentar o mercado de trabalho no âmbito do comércio, porque nós temos bares e restaurantes, nós temos a segurança, que também é do comércio, e isso tudo, esses eventos, vai gerar uma rotatividade, procura nessas áreas. Talvez com a Copa do Mundo agora em 2014, essa rotatividade possa diminuir por conta, no caso do Rio de Janeiro, especificamente, por conta das Olimpíadas. Necessariamente, quem for contratado nessas áreas agora, pode ser que fique até as Olimpíadas. Nós temos um estudo de que a Copa do Mundo de 2014 deve gerar 20 mil novas oportunidades de trabalho. Isso é o dobro que é registrado anualmente. Isso é uma expectativa do SEAC do Rio de Janeiro, que é o Sindicato de Empresas de Asseio e Conservação. Temos também um estudo da FEBRAC, exatamente dizendo que essa vaga temporária para a Copa do Mundo pode significar emprego fixo, porque em 2015 começarão no Rio de Janeiro as preparações para as Olimpíadas de 2016. Quer dizer, são recepcionistas bilíngues e trilíngues, telefonistas, digitadores, porteiros, vigias, serventes, auxiliar de serviço geral. Quer dizer, essa tendência deve aumentar, principalmente em hotéis, restaurantes, shoppings, aeroportos e empreendimentos. Quer dizer, isso tudo para demonstrar por que na área do comércio a rotatividade deve ser vista com muito cuidado, porque exatamente por conta dessa situação específica das diversas atividades que o comércio congrega na sua representação sindical. Outra questão que nós verificamos que contribui até para a rotatividade é a questão do trabalho aos sábados, domingos e feriados. E o comércio varejista, de uma maneira geral, depende, e algumas outras atividades do comércio, tem nesses dias uma alta de venda muito grande. Mas os trabalhadores, há uma resistência muito grande dos trabalhadores em trabalhar nesses dias. E acreditamos que essa situação contribui também para que o trabalhador acabe deixando de trabalhar no comércio por conta dessas situações. Mas, no caso do comércio, essas datas, esses dias, em determinadas situações, as vendas são muito aumentadas nesses períodos. Hoje em dia, com a globalização, em determinados locais, é inconcebível você não ter um shopping que abra aos domingos. As pessoas, às vezes, esperam os domingos para fazer compra no supermercado, para resolver problemas, para ir às lojas. Então, essa é uma realidade. E aí, por conta disso, é que a negociação coletiva vem dentro exatamente dessas situações específicas, regulamentando a melhor forma como o trabalhador será remunerado e exercerá o seu descanso, e o comércio possa abrir normalmente nesses dias. Outra situação no comércio que influencia na sazonalidade é o verão. O verão há um incremento de vendas no comércio por conta do turismo também. Então, nós temos umas informações, um estudo, de que pelo menos 34 mil postos de trabalho temporários foram abertos durante essa estação do ano, em todo o país. E, como sempre, os setores que mais se beneficiam são bares e restaurantes, com 52,8% das vagas, setor de hospedagem, com 32,1%, seguindo de transporte de passageiros. E aí há um aumento de vagas temporárias nesse período. Uma outra questão importante que nós entendemos, e aí a gente começa a ver o que seria necessário para tentar minorar essa rotatividade, seria investir na humanização das relações de trabalho. E as empresas elas já estão percebendo essa necessidade. Nós temos no âmbito do comércio de bens, serviços e turismo
instituímos uma comissão de negociação coletiva. Essa comissão de negociação coletiva objetiva aperfeiçoar o negociador na área empresarial. E o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de conscientização das necessidades e da necessidade de que alguns assuntos sejam discutidos na negociação coletiva. Nós temos observado no âmbito do comércio um aumento de cláusulas sociais, dispondo, inclusive, mais do que a lei já determina. Nós temos visto um aumento de cláusulas com recorte em gênero e raça. Nós temos visto um aumento de cláusulas beneficiando as mulheres. Há estudos do DIEESE que vêm nos demonstrando que os direitos sociais, já minimamente segurados na legislação para os trabalhadores, têm sido dados de forma mais valorizada, de uma forma maior pelos empresários. Isso tudo vem acontecendo por conta da necessidade da negociação coletiva e da sua importância. Nós entendemos que a questão de garantia de emprego, que essa questão da rotatividade, ela pode ser discutida na negociação coletiva, talvez instituindo-se um abono por tempo de serviço, algum mecanismo que faça com que o trabalhador e que também haja um comprometimento da empresa na manutenção desse trabalhador. Mas nós entendemos que por que na negociação coletiva? Porque, como no sistema é complexo, há diferenças setoriais, há diferenças de categorias profissionais, só através da negociação coletiva é que você poderia resolver essa situação a contento. E aí, a especificidade daria o mote para que a situação fosse resolvida. Lógico, não resolveremos o problema na sua totalidade, quando não estou dizendo isso, que a negociação coletiva faria, mas eu estou pensando em situações que contribuiriam para a diminuição dessa rotatividade. E por que nós insistimos nisso? A Constituição alçou a participação do sindicato, uma das prerrogativas mais importantes da negociação coletiva. O setor laboral e profissional e empresarial, hoje, a maturidade da negociação coletiva é muito maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. Nós estamos sentados em fóruns, em diversas oportunidades, discutindo questões que há alguns anos atrás nem imaginávamos discutir. Então, amadurecer a questão da negociação coletiva e investir na negociação coletiva, no nosso entender, ajudaria em muito em criar a fidúcia entre as relações capital e trabalho e contribuir para diminuir com a rotatividade. Vejo também uma outra ideia, como reflexão, a redução da parcela do seguro-desemprego, para evitar a fraude e a utilização desmedida pelo empregador, e também vejo que também poderíamos criar uma compensação, porque como nós temos hoje o aviso prévio proporcional, que foi conquistado através de uma lei ano passado, em 2001 ou 2010, me parece, nós poderíamos compensar a redução das parcelas com o aviso prévio proporcional, até porque isso daria ao trabalhador autonomia financeira exatamente para auxiliar numa busca de colocação no mercado de trabalho. De qualquer forma, nós entendemos que a rotatividade não gera vantagem para o empregador. Os custos com demissão sem justa causa são muito altos e faz com que se encareça o passivo da empresa. Na verdade, também há aquela questão da empresa perder um trabalhador qualificado, e ela não tem interesse, muitas das vezes, em perder esse trabalhador. Uma outra questão que nós entendemos que deve ser refletida, que já foi colocada aqui na mesa, é a microempresa e a empresa de pequeno porte e o tratamento diferencial que ela possui pela Constituição. Exatamente porque, geralmente, a microempresa possui poucos empregados e há uma baixa remuneração na maioria das vezes. Então, há que se pensar se uma taxação poderia ter um efeito perverso na microempresa, agravando ainda mais o problema do que resolvendo. O que nós percebemos é que essa questão da rotatividade foi colocada aqui pelos demais componentes da mesa, é uma questão muito complexa, e ela não pode ter uma solução única, ela tem que ter uma solução pensada. Lógico, nós temos que ter uma estrutura pensada no sistema,
mas essa estrutura tem que ser muito bem conversada e pensada, exatamente por conta das diferenças de atividades, porque, no caso do comércio, a rotatividade ela é eu acho que é uma característica, por conta da sazonalidade de determinadas atividades do comércio. Quer dizer, então, não é uma coisa que seria estimulada, é uma situação que é inerente à atividade. Lógico que há os excessos, nós sabemos, mas tem que se ter em mente esse contexto da discussão no âmbito dos diferentes setores da economia. Eu espero ter contribuído com o debate, e até ontem, coincidentemente, eu estava terminando de ler a biografia de Thomas Edison, só para finalizar a palestra, e ele, num determinado momento, quando ele trabalhava em diversas empresas antes de se tornar um empreendedor, e ele disse o seguinte, que ele sabia que ia trabalhar para terceiros um determinado período, mas, no fundo, o projeto de vida dele era deixar de ser um trabalhador, um funcionário, e ser um empreendedor. Eu acredito que isso também seja a vontade de muitos trabalhadores, e exatamente sair da condição de trabalhador e ser um empreendedor. E isso talvez explique também, como eu já falei inicialmente, o aumento dos pedidos de demissão pelo trabalhador. Então, eu acho que essas situações, esses pontos merecem reflexão de nós todos, para que a gente possa chegar a um consenso e a uma melhor forma de resolver ou de minorar a questão da rotatividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto.